quero falar um pouco para vocês sobre o projeto de uma luminária. Nesse caso, a linha Calandra. Ela teve 2 pontos de partida, um artístico e um técnico. A primeira inspiração, que foi a artística, foi nas peças da Tomi Otaki, essa conceituada artista brasileira, em específico nas esculturas dela, que as esculturas são geralmente pesadas de metal, mas tem uma leveza e uma fluidez de movimento que sempre me encantou muito. Então, no caso, seria conseguir fazer uma peça que fosse um elemento artístico dentro da casa, como uma escultura, e que iluminasse de uma maneira adequada. Segundo ponto de partida foi a parte técnica. Eu queria que fosse uma peça que não tivesse solda para facilitar a fabricação e que fosse executada de uma forma bastante simples. Então eu optei por chapas de alumínio calandradas, por isso ela chama Calandra. Tem essa máquina que chama Calandra, que é uma máquina de curvar a chapa. E se a gente vê aqui na luminária, são 2 peças curvadas que não se tocam. Depois desse primeiro momento, que é a inspiração e tentar definir os elementos, qual é a parte que vem? É a parte de detalhamento. Como encaixar todas as peças sem que elas fossem soldadas e como fazer com que toda a parte elétrica ficasse camuflada. A ideia é que a luminária fosse bastante limpa. Às vezes a pessoa tem essa coisa de que porque é dentro ninguém vai ver. Eu não penso assim. É como embaixo de cadeira, atrás de sofá, tudo a gente vê. Então, assim, toda a parte elétrica está aqui entre uma chapa e outra, mas sempre com acabamento igual, né? Com copinhos aqui para proteger os soquetes. Então, assim, mesmo que você olhe dentro da luminária, ela é uma luminária muito bem acabada. E aí você pode ver que as chapas não se tocam, não tem nenhum ponto de solda nessa peça. Isso permite uma luz que vai superior e inferior e também reflete no próprio corpo da luminária, iluminando esse objeto escultórico que era o que eu queria. Eu gosto muito de pensar a parte de iluminação como linhas, porque uma vez que você resolveu uma peça, ela possibilita outras variantes. Então, nesse caso da Calandra, a gente tem o pendente, a gente tem a arandela simples e a arandela dupla, e a gente tem o abajur. Essa peça foi criada por uma empresa chamada Moncler, que é um fabricante de luminárias. Foi lançada em 2009 e depois ela foi reeditada em 2014. Quando ela foi reeditada em 2014, possibilitou algumas melhorias. Tinha surgido um cabo que era uma combinação de cabo de aço com cabo de passagem elétrica. Então a gente pôde tirar o fio da luminária e colocar a passagem elétrica, no caso do pendente, nos próprios cabos de sustentação. Também tinham surgido uma infinidade de acabamentos. Então, além do branco e do preto, a gente fez toda uma gama dos metálicos, que vai desde o prata até o dourado fosco, passando por cobre, champanhe, tanto fosco como brilhante, tá? Então tem uma infinidade de acabamentos nessa temática dos metais. Outra coisa importante quando você desenha uma luminária é o detalhamento específico de todas as partes, porque aqui, apesar de ser uma chapa calandrada, ela tem dimensões diferentes. Ela começa maior e termina mais estreita e precisa fazer o dimensionamento dessa chapa aberta, para depois ela ser calandrada e quando terminar de fazer o giro, ela fique exatamente nesse formato aqui. Então, parece uma coisa simples, mas tem todo um estudo envolvido de dimensionamento e de detalhamento. Quando ela foi lançada da primeira vez, era talvez um pouco inovadora demais, então não teve o sucesso esperado. Quando ela foi reeditada em 2014, acho que daí era o momento dela, fez bastante sucesso, a gente ganhou um prêmio da Bilux, primeiro lugar em iluminação residencial decorativa, apareceu em várias
edições da Casa Cor, tanto aqui em São Paulo quanto fora. Hoje ela é comercializada em várias lojas do Brasil e também na América Latina, no Mercosul. Em São Paulo você pode encontrar no Armazém 43 e a versão grande do pendente foi desenvolvida especialmente aqui em São Paulo para a Puntolute, que fica na Gabriel Monteiro da Silva. Espero que vocês possam passar lá e ver as luminárias ao vivo.